Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que o Senhor nos deu mais essa oportunidade de compartilharmos a sua palavra. Eu sou grato a Deus pela semana que eu tive, eu sou grato pela saúde que Deus concedeu até o dia de hoje. Eu creio que você também deve ser grato a Deus. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa na sua vida ainda e que Deus vai te abençoar, Deus vai recompensar a tua fé. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, que a bondade do Senhor nos acompanhe, que a verdade do Senhor, que a misericórdia do Senhor nos ajude nesses tempos difíceis. É a minha oração, eu sei que é o desejo do seu coração e digo, é o desejo do coração de Deus também. Nós vamos falar com Ele antes de ministrarmos a sua palavra. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, porque a vida que emana do Senhor, a graça que emana do Senhor, a misericórdia, a bondade, tudo isso tem estado presente nas nossas vidas durante esses dias. Eu sei que alguns têm passado por lutas muito pesadas, ó Deus, mas ainda assim o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua sendo aquele que sustenta a nossa vida, a nossa existência, é aquele que define a nossa vida, a nossa alegria, e eu quero usufruir na minha vida dessa verdade que Neemias disse, que a alegria do Senhor é a nossa força, que ela, ó Pai, nos fortaleça em nome de Jesus durante toda essa semana, e que o mal não tenha vez nas nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós escolhemos para compartilhar hoje é um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, vamos entrar pelo capítulo 11 até o versículo 6. Então, Hebreus 10, 35 até versículo 6 do capítulo 11. Diz o seguinte: por isso, diz o escritor, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo, enquanto isso, diz a palavra de Deus, viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Nós, porém, já diz o escritor, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. Ora, capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E o último versículo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Do que a gente realmente precisa na vida? A gente sabe que o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, uma boa nova. É a melhor notícia de todos os tempos, para todos os povos, em todos os lugares. Não há nada que chegue nem perto do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele trata do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apesar
da vida das pessoas serem diferentes, o Evangelho alcança a todo mundo, pobre ou rico, ateu ou religioso, saudável ou doente, criança, adolescente, jovem, maduro, idoso, brasileiro, americano, chinês, africano, turco, italiano, enfim, seja lá qual for a etnia, não importa, o Evangelho abraça e serve para todos. Quando a gente olha para determinados lugares de extrema pobreza, ou lugares onde há muitos conflitos armados, destruição por todos os lados, muita gente pensa que é como se Deus tivesse abandonado esses lugares, como se Deus tivesse abandonado essas pessoas, porque na mente das pessoas se passa o seguinte: é impossível acontecer algo que mude essas circunstâncias. A coisa é tão séria, é tão sem solução do ponto de vista humano, que as pessoas pensam que até Deus quis se livrar disso. É o que muita gente pensa, mas não é a verdade. Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um. É isso que faz dele Deus. Mas há um fator determinante que atrai a atenção de Deus, que atrai a manifestação do poder de Deus. Então eu quero voltar a falar com vocês hoje sobre um assunto que é muito recorrente nas minhas ministrações, que é a fé. Fé é um assunto que me fascina demais. É uma coisa extraordinária. Fé é algo que agrada a Deus, diz o texto aqui, que chama a atenção de Deus e que em alguns casos arrancou elogios do próprio Jesus, que é Deus. Então, o que quer que você defina como fé? O que fica claro aqui no escrito do autor aos Hebreus é que fé é um estilo de vida e não uma coisa que acontece eventualmente na vida da gente. O justo viverá pela fé. O escritor aos Hebreus aqui cita Abacuque. Abacuque foi que disse isso. Depois o apóstolo Paulo fala em Romanos também, e aqui o escritor também reitera isso, né? Fé é um jeito de viver a vida, é uma escolha a que se adere, porque o justo vive pela fé. E aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque se você não vive pela fé, você precisa repensar, precisa rever a sua espiritualidade, porque, segundo a Bíblia, o justo é a pessoa que, tendo sido justificada pelo sangue de Jesus, essa pessoa passa a viver uma vida confiando totalmente em Deus e demonstra isso vivendo de acordo com o que Deus estabelece na sua palavra. Portanto, ter fé não é dizer eu tenho fé, é ter um estilo de vida coerente com o status de justificado em Cristo Jesus. Então eu quero falar algumas coisas com vocês, algumas coisas que eu pensei sobre esse tema. Primeira coisa, e não é nada muito novo não, mas vale a pena a gente manter vivo na nossa mente. Fé não tem nada a ver com o nosso estado de espírito, com o nosso estado emocional. Você pode se sentir sem fé e estar com fé. Por outro lado, você também pode se sentir cheio de fé, né, e estar sem fé, porque fé não tem nada a ver com emoções, não tem nada a ver com sensações.
As nossas sensações mudam de acordo com as informações que a gente recebe de fora. Portanto, elas não são muito confiáveis, já que o nosso estado de espírito é afetado pelo contexto em que vivemos. Quando alguém assiste um filme de terror, tem aquela tensão toda para ver como é que vai acontecer, e algumas coisas são inesperadas, não é? E às vezes a tensão é quebrada por aquela cena de arrepiar o cabelo, e muita gente reage a essa cena fechando os olhos ou dando um grito de susto, mesmo sabendo que aquilo não é real. O monstro do filme não é real, a história não é real, nada daquilo é real, mas a nossa mente interpreta como se fosse. Mesmo que o objeto em questão não seja real, as emoções ditam como as pessoas devem se sentir. Eu já contei, alguns já devem saber que quando eu tinha 14 anos, eu fui assistir aquele filme que era impróprio para quem tinha menos de 18 anos, eu consegui entrar no cinema assim mesmo, chamado O Exorcista. O Exorcista. Pensa num cara, num adolescente todo cheio de prosa, porque ia entrar num filme de 18 anos para assistir O Exorcista. E esse filme hoje passa na televisão. Cada um assiste a hora que quer, e as crianças de hoje nem parecem se importar muito com isso. Outros tempos. Mas, e para voltar para casa sozinho então? A pé. Porque para todo lugar que eu olhava, eu via demônio, eu via aquelas coisas horríveis. Foi um perereco para chegar em casa. E para dormir também. Por quê? Porque emoções, elas são reais. Mas elas não podem ser a locomotiva. Vou explicar. As emoções não só podem estar, elas estão entre os vagões do trem, elas estão lá, fazem parte do trem, mas elas não podem ser a locomotiva do trem, elas não podem ser o motor que puxa o trem. Elas têm que ser conduzidas, dirigidas, direcionadas, canalizadas. Emoções, um outro exemplo é que elas são como uma carga de um caminhão, né? Aquela carga, à medida que o caminhão se move, ela vai se ajeitando, vai se acomodando, né? A cada curva do caminho ela dá uma ajeitada. Elas pesam no caminhão, a carga pesa no caminhão, ela está no caminhão, mas ela não determina a direção para onde o caminhão tem que ir. Por quê? Porque quem dirige o caminhão é o motorista. Agora, se o motorista for imprudente, né, ele pode pôr tudo a perder. Quando que ele faz isso? Quando ele pega uma ladeira, né, e solta o caminhão, deixa o caminhão correr solto. Aí a carga vai fazer diferença. A carga vai levar o caminhão para onde ela quiser. Então, emoção é uma coisa que você não pode deixar dirigir a sua vida, senão ela vai fazer você de gato e sapato. A fé, ela não está sujeita às emoções, ela não pode ser guiada pelas emoções, por sentimentos, por sensações, senão o caldo, mais cedo ou mais tarde, azeda. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que fé não é a única coisa que a gente precisa na vida, mas certamente é a chave que a gente precisa se quisermos ter experiências com Deus, se quisermos interagir com Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Isso significa que quem não tem fé como estilo de vida, tem uma vida que desagrada a Deus. Deu para entender? Quem tem fé de vez em quando, quem tem fé de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que sente, de acordo com a sua conveniência, não agrada a Deus. Logo, fica muito difícil, para não dizer impossível, interagir com Deus, receber alguma coisa de Deus. E por que Deus reage dessa forma à falta de uma vida de fé? Porque quem não vive pela fé
está desafiando o caráter de Deus. Para ficar mais claro, quem não vive pela fé está chamando Deus de mentiroso. Quem não vive pela fé é como se estivesse dizendo na cara de Deus que ele não sabe o que está fazendo e que o que ele diz não procede, que o que ele prometeu é bobagem. Como você se sente quando, ou você se sentiria quando diz a verdade, alguém te chama de mentiroso? Isso te agrada ou te desagrada? É claro que desagrada. Por quê? Porque está desafiando o seu caráter, o seu brio, a sua palavra. Toda vez que alguém duvida da palavra de Deus, duvida das intenções de Deus, duvida das promessas de Deus, essa pessoa está chamando Deus de mentiroso e isso obviamente não lhe agrada. Assim é a pessoa que não vive pela fé. Assim é a pessoa que tem fé só quando lhe convém, que tem fé só quando Deus faz o que ela espera que ele faça. Sem fé, isso é, sem viver todo dia pela fé e com fé, é impossível agradar a Deus, é impossível ter um bom relacionamento com Deus e ainda esperar por alguma recompensa da parte dele. Por isso essa questão da fé é algo tão importante. Sem ela não dá para conseguir muita coisa de Deus, não. A não ser aquilo que já é comum para todo mundo. Lembra do texto que Jesus fala? O sol vem sobre os justos e os injustos, a chuva também vem sobre os justos e injustos. Esse é o tratamento igual de Deus para todo mundo. Então, você desagrada a Deus quando duvida dele. E se você duvida dele, você não pode receber outra coisa senão aquilo que é igual para todo mundo. Uma outra coisa da fé. Fé, embora ela mexa com essa questão do espiritual, do sobrenatural, ela produz resultados concretos. Quando o pedreiro vai fazer concreto, ele tem que pegar o cimento e misturar esse cimento. Mistura areia, mistura pedra, mas essas coisas aqui, cimento, areia e pedra, elas não viram nada. Se não puser a água, aquilo não vira concreto nunca. Então, aquela mistura seca, ela só se torna concreto quando coloca-se água nela. O que eu quero dizer com isso? Para muita gente, Deus ainda não se formou como concreto, não é concreto, é apenas um conceito nas suas mentes. Por quê? Porque o cimento ainda não foi misturado com água e, portanto, ele não vai ficar amalgamado e muito menos preso, duro. Em outras palavras, para muita gente o que Deus é e o que Deus disse são apenas ideias na cabeça que não se concretizam na vida delas. E não se concretizam porque não houve a mistura. E que mistura é essa que eu estou falando? Entre aquilo que a pessoa sabe de Deus e a vida que ela leva. Essa é a mistura. Aquilo que a gente sabe de Deus tem que ser misturado com a vida que a gente leva. Senão não tem liga. Fé é agir, é viver crendo que tudo que Deus disse é a única verdade. Não se trata de sentir que Deus está dizendo a verdade. Não se trata de dizer que Deus está dizendo a verdade. Fé é viver a verdade de Deus dia após dia, independentemente do que quer que aconteça. Isso é andar pela fé, isso é viver pela fé. O apóstolo Paulo fala inclusive em andar pela fé. Por que ele fala em andar? Porque a menos que a fé ponha os seus pés em movimento na direção de Deus, não é fé. Vejam que ele não disse pensar pela fé. Não, porque a nossa mente se contenta com conceitos. Eu, por exemplo, sei de uma porção de coisas que eu deveria fazer e não faço. Essas coisas estão todas na minha cabeça, são conceitos verdadeiros, inclusive, bons, inclusive, mas que não me levam a lugar algum. Porque para eles me levarem a algum lugar, eles precisam misturar com a minha atitude.
conceitos são assim, se não forem misturados com atitude, não servem para muita coisa, porque nesse universo que nós vivemos aqui, algo para ser crível tem que ser concreto. Se você quiser uma manifestação concreta da presença de Deus, do poder de Deus na sua vida, então a sua crença, a maneira que você sabe, aquilo que você sabe de Deus, deve estar atrelada ao seu estilo de vida. Essa mistura daquilo que você sabe de Deus, do conceito que você tem de Deus, com a maneira que você vive, é que vai tirar uma suposta vida de fé da teoria e torná-la prática, concreta, verdadeira. Uma outra coisa sobre fé. Fé é uma espécie de sensor de movimento. Hoje é muito comum nos prédios, em casa eles estão colocando também, as pessoas instalam aqueles sensores de presença não só para detectar a presença, mas para economizar energia também. Você sai do elevador, por exemplo, num prédio, a luz daquele andar acende. Quando não tem ninguém, ela apaga. Então, à medida que você passa por um lugar, a luz acende. E depois que você passa, ela se apaga. A vida de fé é mais ou menos assim. Por onde você anda, a luz de Deus acende. À medida que você vai caminhando, a luz de Deus vai se acendendo para você ver por onde anda. A luz de Deus na vida da gente funciona dessa maneira. Ela acende quando detecta movimento da nossa parte. Se não há movimento, não há razão para liberar energia, não há razão para liberar poder, não há razão para liberar bênção. Ficar esperando as coisas acontecer é uma coisa que vai ficar esperando. Deus é real, Deus tem poder, Deus fez promessa, mas você não verá nada disso até que haja movimento da sua parte. Se não há movimento, a luz não acende. Nesse sentido, fé também é movimento. Fé, diz o escritor aos Hebreus, é tanto a certeza quanto a prova. Ele diz aqui, quase que todo o capítulo 11 de Hebreus expõe o testemunho de fé do povo de Deus do Velho Testamento. Por quê? Ou para quê? Para que nós, o povo do Novo Testamento, saibamos que o que funcionou para eles no passado serve para nós também aqui no presente. O testemunho de Abel, de oferecer a Deus o seu melhor, expõe como ele andava pela fé. Dar o seu melhor para Deus é andar pela fé, é prova de que você anda pela fé. Falar de Enoque, por exemplo, que é outro da lista aqui, é quase que uma redundância, já que ele andou de tal maneira com Deus que nem experimentou a morte. Noé foi fora do comum, porque o seu estilo de vida naquela geração, o seu estilo de vida de fé, fez dele o sobrevivente do dilúvio. Ele foi tanto o fim de uma era quanto o começo quanto o início de outra. Abraão abandonou a vida estável que tinha aos 75 anos e se aventurou na estrada da fé, dando início ao plano redentor da humanidade. E o que dizer de José, filho de Jacó? Pensa num cara que viveu pela fé e colheu um final feliz, apesar de ter amargado muito sofrimento na vida. Moisés, então, nem se fala. O maior estadista que o mundo já conheceu. Aprendeu a vida no Egito, passou outros 40 anos pastoreando o rebanho e os últimos 40 anos liderando o povo de Deus numa saga épica pelo deserto, sem esmorecer na fé. A lista é muito extensa para falar de todo mundo, mas foi escrita para que a gente saiba que o verso 1 é a verdade verdadeira, há nada além da verdade. E que Deus nos ajude a entender isso, a assimilar isso, a incorporar isso em nossas vidas. E do que é que fala Hebreus 11, 1? Hebreus 11, 1
ela fala sobre o conceito bíblico de fé. Um dos momentos mais tristes do Novo Testamento está descrito em João 11. Ele foi tão triste que o próprio Jesus não resistiu e chorou. Trata-se da morte de Lázaro. Marta, aquela mulher que era irmã de Lázaro, uma das irmãs, ele tinha Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Marta, que tem sido sempre considerada a ovelha negra da família no quesito espiritualidade, porque um dia Jesus estava na casa dela e disse que ela gastava mais tempo com os afazeres do que com o que realmente era importante. Essa mulher, a quem a gente sempre julga de uma maneira não muito boa, ela nos surpreende com a declaração que faz no verso 22. Quando Jesus chegou e Lázaro já estava morto, tanto Marta quanto Maria, a que trabalhava e a que a gente julga mais espiritual, tanto uma quanto outra disseram basicamente a mesma coisa. A primeira frase foi o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas disseram isso. Mas Marta, a dos afazeres, ela foi além. Ela diz uma coisa muito interessante e que passa despercebida para muita gente. Ela diz o seguinte: mas eu sei, versículo 22 de 11, João 11, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que lhe pedires. E dizem que Marta não estava prestando atenção no que Jesus falava. Gente, a situação já tinha tido o seu desfecho. Lázaro já estava morto há 4 dias. E Marta olha para Jesus e diz: mas eu sei que mesmo agora Deus pode dar o que lhe pedires. Isso é fé. É não perder a confiança naquele que pode todas as coisas, mesmo depois que não há mais nada o que fazer, humanamente falando. Eu tenho ouvido muita gente falando que estamos no fim dos tempos. Pode até ser, não é a questão aqui, mas eu quero dizer o seguinte para você, que mesmo agora, sendo o fim dos tempos ou não, mas mesmo agora Deus pode fazer algo extraordinário. As pessoas desistem muito fácil das coisas. Crentes estão desistindo muito fácil das coisas, inclusive da esperança. Não tem mais jeito, ninguém aguenta mais, assim não dá mais, o mundo está muito isso, está muito aquilo outro. Deus tem que fazer alguma coisa, como se Deus não estivesse fazendo nada. O que é interessante é que a maioria das pessoas que se apega a esse tipo de pensamento, elas chegam à mesma conclusão ao que Deus tem que fazer para resolver a situação do mundo. Deus tem que acabar com isso. Eu quero dizer para você que perdeu a fé em Deus, que perdeu a fé na esperança, que perdeu a fé na vida, que mesmo agora, do jeito que a coisa está, Deus pode fazer algo extraordinário. O escritor diz: não abram mão da confiança que vocês têm em Deus. Por quê? Porque ela será ricamente recompensada, mesmo agora, em meio a toda essa turbulência maligna que está em volta do mundo, em meio a toda essa pandemia, em meio a todas as catástrofes. Olha, está acontecendo, é terrível, não é só a questão do Covid, mas você liga o jornal, todo dia em São Paulo tem uma enchente, e se não tem gente morrendo por causa da enchente, tem gente perdendo tudo, é uma catástrofe, é terrível isso. Mesmo em meio a tantas mortes e sofrimento, mesmo agora, Deus pode fazer algo extraordinário, Deus pode tocar a sua vida. Não perca a fé, não perca a confiança em Deus, porque se Deus só pode fazer o que a gente entende ser possível, então não tem sentido servir a Deus. Não, nosso Deus não é assim não. Nós servimos a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Creia nisso, meu querido, minha querida. Fé é um estilo de vida e é tudo de bom. Eu espero que essa palavra entre no seu coração e que você comece a rever esses conceitos
errôneos que você talvez tenha adquirido na sua vida sobre Deus, sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Deus pode e sobre aquilo que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.